Então, só para repetir, para deixar gravado, as atividades que vocês não conseguiram entregar no prazo, entrem em contato com os tutores para a próxima semana. Próxima semana eu vou reabrir o prazo de novo, tá? Então, próxima semana tem reabertura dos prazos para as atividades que vocês não conseguiram entregar no tempo certo. Então, inclusive a prova que está rolando, caso alguém não consiga entregar durante essa semana, já pede para os tutores, já manda uma mensagem para o tutor dizendo quais são as atividades que não conseguiu entregar, que aí semana que vem eu reabro todos os prazos. Então, vamos começar o meeting de hoje, tá? Como sempre, meeting pré-prova, o que eu faço é uma explanação das questões da prova, tá? Para a gente ter uma ideia de como é que resolve os problemas, tá? E aí, se vocês olharem a prova que eu postei para vocês, as questões são basicamente de logaritmo, pouca coisa de função trigonométrica, porque função trigonométrica, gente, foi um plus, né? Ele não estava na ementa desse curso, mas eu achei que era interessante a gente falar delas, porque seria a última chance que vocês teriam de ver as funções trigonométricas. Então, eu tentei fazer um apanhado bem superficial, já que não dava para a gente entrar bem dentro desse conteúdo, e falar pelo menos o básico de funções trigonométricas, para vocês não saírem daqui sem saber de nada, tá? Então, eu foquei bastante nas logarítmicas. Então, vamos começar. A primeira questão, gente, tem letra A e a letra B. As duas têm a mesma forma de resolver, tá? Eu vou fazer eu vou manusear um pouco uma delas para vocês verem mais ou menos como é que a gente faz, tá? Então, a ideia aqui é sempre deixar a parte que tem x sempre de um lado só. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a propriedade de potência aqui, ó. Tá? Subtração subtração dentro da potência é divisão da mesma base, né? Aqui, ó, 7 elevado a 1. Aqui é 3 elevado a 3x dividido por 3 elevado a 4. Então, eu vou fazer uma espécie de... Deixa eu botar esse cara aqui mais perto desse. Eu vou fazer meio pelos extremos aqui, só para deixar do jeito que eu gosto. Vou ficar assim, ó. 7 elevado a 2x dividido por 3 elevado a 3x é igual a 7 dividido por 3 elevado a 4. Tá? 3 elevado a 4. Então, aqui, gente, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer assim, ó. 7 ao quadrado sobre 3 ao cubo elevado a x. Tá? Só aceitar uns colegas. Tá? Então, aqui, gente, ó, o que é que nós temos? 49 sobre 27 elevado a x é igual a 7 sobre 3 elevado a 4, que dá 81. Tá? Então, quem é o x que resolve isso? É só usar a definição de logaritmo, né? Vamos só relembrar. Vou escrever aqui no cantinho. O log, escrevendo de vermelho na direita, log de A na base B é um x, de forma que A é B elevado a x. Tá? Então, se eu quiser encontrar o x que está no expoente, tá? Eu quero saber qual é o x. Que quando eu elevo essa base, eu encontro esse valor, o que é que eu tenho que fazer? Isso aí é nada mais, nada menos que o log de 49 sobre 27 tá? Vamos só adaptar. Ó. O x
B é porque B elevado a x é A, tá? Quem é B, quem é A e quem é X. Eu vou usar um C aqui só para não ficar igual, tá, gente? Tá? Então, meu C é o X. Nós não estamos adaptando direito por causa da fração, tá? Vamos fazer o seguinte. Vou aplicar o logaritmo só para a gente usar as propriedades. Vamos usar as propriedades e esquecer um pouco da definição. Vamos aplicar o logaritmo nessa base aí, ó, 49 sobre 27, dos dois lados, tá? 49 sobre 27 elevado a x, que é igual a logaritmo de 7 sobre 81. Eu apliquei o logaritmo de 49, na base 49 sobre 27 dos dois lados, tá? O que é que eu posso fazer aqui? Deixa eu apagar aqui um pouquinho. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso derrubar o x, né? Esse x aqui, ó, ele cai multiplicando. Aí a gente fica com o logaritmo na mesma base. A base e o logaritmando a mesma coisa. Então, fica, isso é 1, tá? É quem? É o log de 7 sobre 81 na base 49 sobre 27. Tá? Então, essa é a ideia. Ou então, você simplesmente recorrer àquela definição de logaritmo, tá? Mas usar as propriedades é muito mais cômodo. Tá? Alguém poderia me perguntar, professor, eu não podia usar as propriedades sem ter que desenvolver tanto? Podia, gente. Você podia aplicar o logaritmo na base 10 aqui do lado e manusear, derrubar os expoentes. Você pode fazer do jeito que você quiser. Essa é uma saída, tá? A letra B você consegue sair do mesmo jeito, tá? Você consegue deixar do mesmo jeitinho. Tudo que tem x de um lado só, tudo que não tem x do outro lado e usar o logaritmo na base que você achar mais conveniente, tá? O logaritmo, a gente usa a base do logaritmo, a mesma base da potência, tá? Para cair o expoente e esse primeiro logaritmo ser 1. Tá? Então, essa é a ideia, é um tiro certeiro, tá? Para fazer a primeira questão. A segunda questão, gente, é uma equação. Então, a gente tem um log de x mais 1, x ao quadrado mais x mais 6, igual a 3. Para fazer esta equação, como é que a gente faz? Usa a definição de logaritmo. X ao quadrado mais x mais 6 é quem? É x mais 1 elevado a 3. Tá? Então, resolver essa equação, vai aparecer aqui do lado direito aparece um polinômio de grau 3, do lado esquerdo aparece um polinômio de grau 2, mas essa equação aqui tem solução, tá? Isso aqui é uma equação algébrica mesmo, vai ficar uma coisa que vocês conseguem fazer, tá? Encontrou os valores de x, só tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? A gente tem que lembrar sempre da boa definição do logaritmo. A na base B. O A é maior do que zero, né? E o B é diferente de 1 e maior do que zero, né? É isso que a gente tem que lembrar. Ou seja, depois de encontrar o x, a gente tem que olhar o que é que acontece quando eu substituo os valores de x. Tá? Se realmente o logaritmando vai dar positivo e se a base vai dar positiva e diferente de 1. Tá? Mas, primeiro, você tem que resolver essa equação. Tá? Dá para resolver. A questão de número 3, ela aparece assim. Log de x na base 2 mais o log de 2 na base x igual a 2. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a base, tem uma propriedade de mudança de base, que eu quero deixar todo mundo na mesma base, tá?
E eu quero deixar na base 2, tá? Eu prefiro deixar na base 2 e tirar o x da base. Então, eu vou fazer assim, log de 2 na base, de x na base 2, mas esse log aí eu vou levar para a base 2. Como é que eu levo? É log de 2 na base 2, log de x na base 2, tá? O que é que eu faço? Eu escolho a base que eu quero, pode ser qualquer uma. Aí eu boto esse 2 aqui e esse x aqui. Tá? Eu escolhi a base 2 que eu quis. Podia ser qualquer base. Tá? Então, a propriedade de mudança de base faz isso. Tá? Então, igual a 2. Isso aqui, gente, é 1. Então, nós transformamos esse problema... Eita, baixo azul mais. Nós transformamos esse problema no seguinte problema. É o log de x na base 2 mais 1 sobre o log de x na base 2 igual a 2. Gente, se você fizer y igual ao log de x na base 2, você transforma a equação nessa, ó. Tá? Essa equação aí é essa, ó. Passo o 2 para lá, o y, perdão. Ou seja, você encontra y² menos 2y mais 1 igual a 0. Uma equação de segundo grau. Encontrou os y, volta para encontrar o x. Tá? Aí, de novo, tem que ter aquele cuidado. O x, ele não pode ser menor do que zero, ele tem que ser maior que zero, porque ele está no logaritmano. E ele não pode ser 1, porque tem lugar que ele está na base. Tá? Então, tem que ser maior que zero, diferente de 1. Mas é um problema que a gente encontra um y em uma equação de segundo grau e depois recupera o x. Tá? Não tem muita dificuldade. Tá? Na quarta questão, nós temos desigualdade envolvendo logaritmos. São desigualdades logarítmicas. Tá? Na quarta questão. Então, eu falei para vocês que era igual na exponencial. Se a base for maior que zero, maior que 1, perdão, a gente conserva o sentido da desigualdade. Se a base for menor do que 1, a gente permanece com o sentido da igualdade, da desigualdade. Tem uma treta dessa, né? Maior que 1, permanece, menor que 1, troca. Então, a gente tem que pensar assim. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. O exemplo, eu vou fazer a letra A e eu vou deixar a letra B para vocês. 2x, 7x mais 5. A base é 1/3. Tá, gente? A base é 1/3. Tá? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Quando eu aplico a definição aqui, você aplica a definição de certa forma, só que você tem que inverter o sentido da desigualdade. Fica 2x² menos 7x mais 5 tem que ser maior ou igual que 1/3 elevado a menos 2. Tá? Só, gente, que temos mais uma sutileza. Tudo que está dentro do logaritmo, ele tem que ser maior do que zero. Tá? Só que esse cara aqui, ó, que eu vou circular de vermelho, ele já é maior que zero. Tá? Como tudo já é maior que zero, eu não preciso me preocupar, só preciso resolver essa desigualdade aqui, que o problema está resolvido. Agora, como é que eu resolvo essa desigualdade? Vamos operar um pouquinho ela. Fica 2x² menos 7x mais 5, maior ou igual que? Fica 3². 3². Isso, 3² é 9. Vou botar só 9. Tá? Então, eu vou passar o 9 para o outro lado. Menos 4 maior ou igual que 0. Então, isso aqui, gente, é uma desigualdade de uma função quadrática que tem, ó, a concavidade voltada para cima. Vamos encontrar as raízes dessa equação só para ver o que é que dá de raiz. Menos 1/2 e 4. Menos 1/2 e 4, não é? Então, tá aqui o menos 1/2. Tá aqui o 4.
A concavidade é para cima, eu quero os pontos que a função é maior do que zero. Ou seja, eu quero maior ou igual, perdão. Eu quero esses aqui. Por quê? Porque o meio é negativo. Então, qual é a solução aqui? São x reais, tá ok? O x é menor do que meio, ou igual que menos meio, ou o x é maior ou igual que 4. Observe, gente, que a gente não precisa se preocupar com, com logaritmando agora. Por quê? Porque a gente impôs que o logaritmano fosse maior do que 9, tá? Então, se ele é maior do que 9, eu não preciso me preocupar. Ele vai ser maior do que zero, tá? Então, a parte essa preocupação com logaritmano, nesse caso, a gente não precisa ter. Tá? X é maior ou igual que 4. Então, as desigualdades com logaritmos, eu fiz exemplos na aula diferentes, tá? A letra B é um exemplo que você encontra na aula, encontra também nos exercícios resolvidos daquele livro que eu estou usando como referência, tá? Então, é uma coisa que dá para você encontrar, dá para você tatear. Tá? Então, sobre logaritmos, a prova só tem essas questões, tá? Sobre funções trigonométricas, eu botei 3 questões. A questão 7 é uma pesquisa, tá? Eu não vou fazer aqui. Vocês vão pesquisar nos livros, vocês vão pesquisar na internet como é que essas fórmulas da questão 7 são encontradas, tá? Então, é uma coisa que você não vai ter que fazer da sua cabeça. Eu quero que você pesquise, tá? Porque realmente essas, não são fórmulas tão simples de se fazer, se deduzir. Mas eu quero que vocês escrevam elas para vocês, pelo menos uma vez na vida, ver como é que elas funcionam, tá? Já a questão 5 e 6, eu peço para vocês trabalhar com uma função trigonométrica. A letra A é uma função seno, a letra B é uma função cosseno, e a letra C, uma tangente, tá? Desenhar o gráfico e dizer o período, tá? A questão 5 e 6 é basicamente isso. Gráfico e período, tá? Então, na última aula, eu fiz detalhadamente, gente, como é que você encontra o gráfico de uma função trigonométrica dessas e o que é que cada translação ou dilatação faz, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um exemplo que não está aqui na lista, não está na prova, para não ficar muito repetitivo, né? De 4x, tá? Mas se você entender este exemplo, gente, você vai entender, tá? Você vai entender como é que faz os problemas. Então, primeira coisa, como é que a gente encontra o período? Como é que a gente encontra o período? A gente encontra o período de uma função trigonométrica. São dois casos. Ou tem duas fórmulas, na verdade. Uma para seno e cosseno. Só um momento que eu vou desligar a câmera aqui. E a outra para tangente. Para seno e cosseno, como é que a gente encontra o período? O período é 2π sobre o módulo de K. Pergunta, quem é K? K, gente, esse número que acompanha o X. Então, nesse exemplo aqui, é o que acompanha multiplicando, tá? Nesse exemplo, o K é 4. Então, para esse exemplo, o período é 2π sobre o módulo de 4, que é o próprio 4. Ou seja, o período é π sobre 2. Se fosse uma tangente, o período é só π sobre o módulo de K, tá? É um pouco diferente a forma. Mas o K é o mesmo cara. É o cara que acompanha o X multiplicando, tá? Então, a gente já sabe, para esse problema, que o período da função é π sobre 2. Ou seja, é uma cosseno. Vocês lembram que a cosseno original, vou escrever na próxima página. A cosseno original, ela começa no 1 e ela faz assim, ó. Não está muito bonito. Ela faz essa curva inteira, em que intervalo?
no intervalo 2πs, né? A cosseno original. Mas a nossa não. A nossa tem... A função é periódica, mas o período dela é π sobre 2. Então, a nossa, gente, em vez de ser 2π, ela vai ter período π sobre 2. Então, aqui é π sobre 2. Esse rapazinho aqui, que é a metade, é π sobre 4, tá? A nossa é um pouco diferente. Então, a gente já tem mais ou menos o que é que acontece com ela. Então, esse número que multiplica o x, ele tem essa função. Ele destoa, ele deforma a nossa função, alterando o período. Agora, nós vamos olhar para esse outro númerozinho aqui, ó. O 3. Esse 3 que está multiplicando fora o cosseno. O que é que ele faz? Ele aumenta o tamanho da onda, tá? Então, a nossa onda, que ia de 1 a menos 1, ia de menos 1 a 1, ou de 1 a menos 1. Agora, como temos um 3 multiplicando, tá? Nós temos um 3 multiplicando, ela não vai mais de menos 1 a 1, ela vai de menos 3 a 3. Tá? Então, observe que nós estamos construindo vagarosamente. Então, agora ela vai de menos 3 a 3. Então, o papel dessa constante multiplicativa é apenas esse. Ele altera o tamanho da onda. Tá? E o último número que está faltando, que é este, o 2, o que é que ele faz? Ele empurra toda a curva para cima ou para baixo. Tá? Então, no caso aqui, nós estamos somando 2. Então, se está somando 2, tudo tem que subir. Então, eu vou fazer assim, ó. Tem que subir 2 unidades. Então, a parte mais baixa, que era menos 3, passa a ser menos 1. A parte mais alta, que era 3, passa a ser 5. Subir 2 unidades em cada um dos lados. Tá? Então, vamos passar agora a... Vamos ver onde é que está o eixo X agora. Bem no meio, né? Eu subi 2 unidades. Então, onde era que estava antes? Menos 1. Aqui é o x igual a 2. Tá? Esse rapazinho aqui, ó. Esse ponto aqui não era o ponto 0 antes. Como ele subiu 2 unidades, agora ele, aqui é o ponto, ele está na altura 2. Tá? E o eixo x, ele está aqui. Então, o que é que nós fizemos? Subimos a função 2 unidades toda para cima. Então, é basicamente isso que cada termo faz com a função. Então, a gente começa trabalhando com a função normal e depois vai alterando um pouco. Tá? Eu vou fazer mais um exemplo só para a gente ficar um pouco mais craque. Fazer da seno. 1 mais 2 cosseno de 2x menos π. Tá? Observe que agora eu botei outra constante aí. Tá? Π. Esse π aqui. Tá? Então, vamos começar a trabalhar. Primeira coisa, a gente tem uma função cosseno. Eu botei cosseno de novo, né? Vou botar seno. Tá? Perdão. Nós temos uma função seno. Como é a função seno, gente? Ela começa no 0, vem aqui no 1, desce no menos 1 e volta no 0. Tá? Ela tem 2 braços, também como a cosseno. Só muda onde é que ela começa, tá? Então, tá aqui nossa função cosseno normal. Vai do 1 ao menos 1, tá? O período dela seria quem? 2πs. Mas aqui a gente tem que fazer adaptações. Vamos fazer as adaptações. Primeira coisa, vamos ver o que é que cada constante faz. Eu posso começar por essa ou por essa, tá?
como eu comecei, como no exemplo passado não tinha essa π, eu vou começar por o 2, tá? Então, o que é que esse 2 influencia no período? Como é que eu encontro o período? É 2π sobre o módulo de K. Quem é o K no problema? 2. Então, é 2π sobre o módulo de 2, que é π. Então, a minha função ela não demora mais 2π para fazer essa volta toda. Ela demora apenas π. Tá? Então, nosso gráfico começa a se alterar. Tá? Ali que era π, que era 2π, passa a ser π sobre 2. Aqui que era π, passa a ser π sobre 2. No fim era 2π, passa a ser π, perdão. No meio era π, passa a ser π sobre 2. Tá? Então, nós já alteramos um pouco nossa função. Agora, vamos ver o que é que esse menos π faz. Tá? Vamos ver o que é que o menos π faz. A dica, a gente substitui no ponto zero. Tá? A gente procura o que é que acontece quando a gente substitui no ponto zero. Quando a gente substitui o ponto zero, vai ficar seno de menos π. Tá? Vai ficar seno de menos π. Então, é como o seno de menos π é zero, né? Então, é como se a nossa função ela fosse deslocada um pouquinho para trás. Não sei se vocês entenderam. Mas o que é a função dessa constante aqui, que eu vou setar de laranja para ficar diferente? Essa constante aqui. Ela tem o poder de empurrar o gráfico ou para a esquerda ou para a direita. Tá? No caso, quando você substitui zero, você percebe que vai aparecer seno de menos π, ou seja, ela empurra para o lado negativo. Tá? Então, estou subtraindo, ela empurra para o lado negativo. Então, você puxa um pouquinho a função para trás. Tá? Então, você tem que deslocar ela para trás. Então, é como se você pegasse esse eixo e trouxesse ele para cá. Empurrei ela para trás. Tá? Então, esse é o papel da constante π. Empurrar π, né? Empurrar para trás, a metade do período. Tá? Então, na verdade é assim, né? Professor, não era o período todo, não? É o período todo, perdão, gente. É empurrar o período todo. Só que no caso, empurrar o período todo para trás não vai trazer diferença nenhuma no gráfico, né, gente? Por quê? Porque empurrando o período todo, a função vem aqui e começa tudo de novo. Então, no caso, não vai trazer muita diferença, né? Então, aqui continua, no final das contas, a função vai ficar o gráfico vai ficar a mesma coisa. Tá? Então, continuando, a próxima constante que a gente vai ver o que é que faz é esta daqui. O que é que essa constante faz? Ela amplia, tá? Nossa função, por hora, ela estava indo do 1 ao menos 1. Só que como tem esse 2 multiplicando, a onda agora vai do 1 multiplicando por 2, ela vai do 2 ao menos 2, ou vice-versa, do menos 2 ao 2. Tá? Ela fica um pouco maior. Então, só muda isso. E esse 1 que está somando aqui fora, o que é que ele faz? Ele empurra a onda toda para cima. Então, está somando em uma unidade. Então, ela vai deixar de ir do menos 2 e vai só do menos 1 ao 3. Tá? Então, é como se a gente baixasse esse eixo aqui um pouquinho, né? Você sobe a função todinha. Então, é basicamente isso que essas alterações fazem. Então, na aula, gente, eu gravei, mostrei como é que cada constante dessa
influencia na construção do gráfico. E vocês também conseguem encontrar vídeos na internet, vários vídeos possíveis, mostrando como é que fica o gráfico, tá? E aí vocês podem fazer e depois testar no GeoGebra como é que fica o gráfico, tá? O importante é que você pense um pouquinho para ver o que é que cada constante dessa altera no gráfico. A questão 6, gente, é simples, é muito simples, é só encontrar o período das funções. Então, o período, para desenhar o gráfico, você já calcula. Então, a 6 é de graça. E a 7 é aquela que eu estava falando. A 7 é uma pesquisa, você copia para você pesquisa, para você ver pelo menos uma vez como é que se faz essas fórmulas, tá? Elas são trabalhosas, mas essas fórmulas são extremamente importantes, tá? Na carreira de matemática. Em algum momento você vai precisar dela, tá? Então a prova é basicamente isso, não é trabalhosa, dá para fazer rapidinho, tá? Mas precisa ter um pouco de atenção. Eu vou abrir agora para as perguntas, para se alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, tá? E aí, para os colegas que chegaram atrasados, eu vou disponibilizar essa gravação. E vocês, no começo da gravação, eu vou repetir o que eu falei. Eu disse que a gente ia abrir os prazos das atividades que não foram feitas, por algum problema que vocês tiveram. Tá? Então, essa semana é para vocês fazerem essa prova. E na próxima semana eu vou reabrir as atividades que forem solicitadas. Então, você tem alguma atividade pendente? Procure seu tutor e diga quais são as atividades. Que aí eu vou abrir os prazos na semana que vem, eu vou abrir na segunda e deixar até domingo da semana que vem para você fazer as atividades. E aí eu vou corrigir tudo de novo e aí a gente finaliza nossa disciplina, tá? Mais um comunicado. Tem um grupo de vocês, tanto de Parnaíba, um pedaço de Parnaíba e um pedaço de Paulistana, que estão comigo no projeto integrador, tá? Então, nós vamos fazer agora, o que nós vamos fazer agora no projeto integrador são portfólios com funções aplicadas no cotidiano. Então, eu vou fazer um grupo de WhatsApp e inserir vocês, tá? Com a ajuda dos tutores, é claro. E a gente vai começar a construir esses portfólios, tá? Mas isso a gente conversa pelo WhatsApp. Eu vou falar com os tutores, eles vão me ajudar a construir esse grupo, tá? Então, no mais, eu vou passar a palavra para vocês, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Professor? Oi, tô escutando. Não, só uma pergunta sobre esse assunto aí de funções trigonométricas. Em outro momento do curso a gente vai ver com mais detalhes ou você passou mesmo só para pincelar para a gente não passar? Pois é, eu estava olhando, porque na ementa de geometria não fala nada de trigonometria. Eu cumpri a ementa inteirinha, foi eu que ministrei. Na de funções e gráficos não tem, se vocês olharem o projeto do curso, não fala de jeito algum de trigonometria, de funções trigonométricas. Lá tinha um tópico de funções hiperbólicas, que eu até passei para vocês só com um fórum. Eu conversei com o coordenador e eu falei com ele que estava pensando em não falar de funções hiperbólicas, uma vez que as aplicações dela durante o curso são minúsculas, quase nunca nem se vê, e falar de funções trigonométricas por temer não ter mais nenhuma disciplina que vocês fossem ver ela. Tá? Então, eu posso estar errado, mas eu olhei até o quarto semestre e nenhuma disciplina vai falar mais de trigonometria. Então, para vocês não ficar sem nada, eu resolvi fazer essas 2 aulas sobre trigonometria. Tá bom. Ok, obrigado. Mas era fora da ementa, tá, gente? Por isso que eu não quis cobrar muito na prova. Tudo bem. Mais alguma questão, algum problema, alguma dúvida? Eu, por exemplo, professor, esse assunto aí de trigonometria, fazia bastante tempo que eu não tinha revisado, né? Porque esse assunto realmente eu sabia assim bem, mas devido muito tempo sem ver, aí eu tô assim meio, como eu posso dizer, assim, preciso revisar novamente, né? Enferrujado. Isso mesmo. Fazia eu uns também... 10 anos.
Eu também Com 10 botei anos que eu nesse intuito não de via. vocês terem que revisarem isso, porque vocês vão cursar cálculo 1 em breve. E aí, lá no cálculo, vocês vão trabalhar com funções trigonométricas. É inevitável, tá? Tanto nas derivadas, quanto nos limites, quanto nas integrais. Vocês vão precisar entender dos domínios da função, vocês vão precisar entender das propriedades das funções trigonométricas. Não tem jeito. Então, eu resolvi falar aqui, gente, para cutucar você mesmo. Não tinha como eu falar tudo? Não, porque se você for olhar, é meio livro só de funções trigonométricas. Se for o Fundamentos de Matemática Elementar, é um livro inteiro só de funções trigonométricas. Só de trigonometria e funções trigonométricas. Então, eu quis provocar esse estudo, não no intuito de fazer tudo, porque não dá tempo, mas no intuito de botar vocês para também ir atrás um pouco, já que a gente não tem tempo para isso e vocês vão precisar de mais, tá? Mas aí Pois é, até eu consegui já um livro do ensino médio, né, para a gente fazer essa revisão. Fazer essa revisão aqui para desenferrujar. Tem que fazer, não tem jeito. Vocês têm que, em algum momento da vida de vocês, dar uma revisada nisso, porque vocês vão usar bastante, tá? Cálculo 1, cálculo 2, vocês vão ver, é inevitável. Mas é claro, vocês... Eu não sei se eu vou ministrar nenhuma disciplina dessas para vocês, mas caso seja eu, quando precisar, é claro que eu vou tirar as dúvidas de vocês, as dúvidas que vierem aparecer. Mas é importante que vocês revisem. Alguém tem mais algum problema? Sobre a questão da prova, vai até domingo, né? O prazo? Vai até domingo, mas aí é como eu estava dizendo. Segunda-feira eu vou reabrir tudo que vocês não tiverem conseguido fazer. Então, essa prova, inclusive, eu vou reabrir ela segunda-feira por mais uma semana para todo mundo, tá? Tá ótimo. Porque nós, no caso agora, nós estamos com várias disciplinas, inclusive geometria analítica também, que é um pouco... Tem que fazer revisão novamente, né, para a gente poder fazer essas atividades. Eu entendo lá de vocês, tem muita coisa, né? Mas assim, eu achei que dando mais essa semana seria uma chance a mais para quem deixou passar alguma, que não conseguiu fazer, tá? Mas é só para quem está com alguma coisa atrasada, alguma pendência. Os demais, para quem não tem pendência, já essa é a última atividade e já fica livre. Então, gente, se ninguém tem mais nada, nenhuma dúvida, nenhuma problemática, a gente encerra aqui. E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com os tutores, que eu posso tirar as dúvidas de vocês pontualmente, viu? Então, um abraço a todos. Uma boa noite, tá, gente? Um abraço. Boa noite, abraço.